Olá, aqui é a Isis Grazielli, uma das psicólogas e orientadoras profissionais do Instituto VI. E hoje eu vou te contar uma história que vivemos em 2019, quando o Instituto VI tinha aproximadamente um ano de funcionamento. Naquela época, nós estávamos querendo construir um negócio inspirado em startups. Sempre estivemos participando de eventos relacionados a empreendedorismo, a criação de novas tecnologias e a forma de fazer serviços chegarem a mais pessoas através da internet. Em 2019, nós participamos de um programa de aceleração na cidade de São Paulo. Nesse programa, os fundadores do evento tinham um grande objetivo de fazer com que jovens empreendedores conseguissem consolidar o seu negócio com estratégias inovadoras, estratégias aprendidas do negócio de startups, para que o trabalho desses empreendedores realmente fizesse a diferença na vida de mais pessoas. Nesse evento, nós tivemos o desafio de participar durante 3 dias de várias ações relativas a criar um novo serviço que fizesse com que mais pessoas fossem impactadas pelo nosso trabalho. Éramos vários empreendedores participando desse grande evento e estávamos cercados também por dezenas de mentores, que eram empreendedores que já haviam tido sucesso em negócios de diferentes ramos, em negócios de diferentes áreas do mercado. O que foi proposto naquela sexta, sábado e domingo em que nós estávamos imersos nesse programa de aceleração foi que nós pegássemos o trabalho que a gente fazia e criássemos uma forma de, impulsionado pela tecnologia, esse trabalho se expandir para o maior número de pessoas possível. No mundo dos negócios inovadores, fazer com que o seu trabalho chegue ao maior número de pessoas possíveis se chama escalar. E nós tínhamos o desafio de criar um formato em que o nosso serviço de orientação profissional fosse escalável. Quando nós chegamos no evento, na sexta-feira, nós contamos para diversos mentores o que é que nós fazíamos, como eram feitos os atendimentos de orientação profissional, naquele formato 1 a 1. Nós contamos que já era uma grande inovação fazer orientação profissional online com pessoas de outras cidades, com pessoas que às vezes não estão nem no mesmo país que você. E sempre que alguém nos perguntava, como é que vocês vão fazer esse trabalho chegar a mais pessoas? A alternativa que nos vinha à mente era, vamos fazer grupos de orientação profissional. Ao invés de atender uma única pessoa, eu vou atender várias ao mesmo tempo. Essa já é uma estratégia que ajuda a multiplicar o nosso trabalho, mas ela não é suficiente. Não dá para um orientador, 2 orientadores, 5 orientadores atenderem todas as pessoas que precisam de orientação profissional no formato de grupos de atendimento. Esses grupos vão provocar uma multiplicação, mas não é uma multiplicação suficiente. O formato de grupo não nos ajudava a escalar o nosso negócio. Nós quebramos muita cabeça, nós observamos como é que os outros empreendedores que ofereciam outros serviços estavam inserindo tecnologia nas empresas deles, nas ideias deles. Nós avaliamos quais eram outras iniciativas que a gente conhecia que estavam modernizando os serviços para a população e então tivemos uma ideia. Foi só no final do sábado, quando faltava apenas um dia de evento, que nós tomamos a seguinte decisão. Vamos pensar em algo totalmente fora da caixa. Se nós sairmos do evento e decidirmos não aplicar essa ideia, tudo bem, mas pelo menos vamos ter aproveitado esse evento para pensar em uma estratégia original, para receber as recomendações adequadas e para podermos dizer que nos orgulhamos dessa nossa participação. Depois que isso ficou combinado, nós conseguimos nos abrir para pensar em ideias diferentes. E foi aí que surgiu a proposta de criarmos um aplicativo gamificado. Um aplicativo que tivesse os desafios adequados, as reflexões adequadas, para que um usuário pudesse utilizá-lo sozinho, sem precisar contar com orientação profissional e nessa utilização conseguir definir sua escolha profissional. Nós fomos formatando esse aplicativo de acordo com as recomendações dos mentores. Nós fizemos a apresentação dessa ideia dezenas de vezes e no domingo nós fomos uma das startups finalistas naquele evento. Tudo isso nos fez perceber
que as pessoas de outras áreas, aquele público leigo que estava nos ouvindo, que estava nos assistindo no evento, considerava a nossa ideia do aplicativo muito interessante, uma ideia relevante para o mercado. Então, nós finalmente conseguimos nos abrir mais para essa ideia de que orientação profissional não precisa acontecer apenas no formato de atendimentos. Essa foi uma das experiências mais importantes que o Instituto VI viveu para que nós começássemos a fazer orientação profissional criativa. E adivinhe, depois que o evento havia finalizado, nós optamos por experimentar colocar essa ideia em prática. E foi aí que nós começamos a desenvolver os desafios do aplicativo Diretrix. No primeiro momento, nós passamos por muita dificuldade, porque nós pensávamos: o que é que precisa existir em um jogo? O que é que precisa existir numa fase de uma jornada para que isso consiga substituir ou pelo menos oferecer de outra forma a mesma ajuda que um orientador ofereceria? Em qual formato nós conseguiríamos provocar as mesmas reflexões importantes que são causadas em um processo de orientação profissional? Nós fizemos muitos exercícios de brainstorming, de desconstrução, de registros, em que nós observávamos o processo de orientação profissional quando ele é executado por um profissional, e dali foi preciso que a gente extraísse a essência da orientação profissional. Ok, no processo de atendimento, vários fenômenos acontecem, mas e se a gente tirar a figura do orientador, o que é que sobra? Qual é a essência, a linha de raciocínio principal? Quais são as etapas que realmente fundamentam um processo de boa decisão profissional? Esse processo não foi fácil não, tá? Foi preciso muito post-it, muito quebra-cabeça, muita discussão, muita reflexão, análise em conjunta, conversa com ex-atendidos, para que nós conseguíssemos extrair o que realmente era a linha base dos nossos processos. E foi quando nós descobrimos esses elementos que nós aprendemos que eles podem existir em outros formatos também. Eu diria que essa essência da orientação profissional, ela precisa ser construída por autoconhecimento e autoestima, por análise de influências e de expectativas, pela identificação de habilidades e interesses, pela definição de objetivos e preferências, assim como por pesquisa e informação e principalmente pela decisão e um bom planejamento. Nesse período, nós mergulhamos na construção do nosso aplicativo. Nós passamos 6 meses desenvolvendo o Diretrix, fazendo testes, criando os desafios, elaborando as telas do aplicativo e testando as nossas ideias com vários convidados. Nós testamos o formato do Diretrix com pessoas de diferentes idades, coletamos muito feedback e a partir disso aperfeiçoamos as nossas ideias. Depois de 6 meses, finalmente conseguimos lançar o aplicativo para quem usava Android. Depois de um tempo, conseguimos lançar o aplicativo para quem utilizava iOS. E depois de um tempo, conseguimos lançar a versão web do nosso aplicativo, para que ele possa ser acessado através do computador. Em poucas semanas, o Diretrix foi utilizado por dezenas, depois centenas, depois milhares de pessoas, em todo o Brasil e até no exterior. Por pessoas de todos os estados, por pessoas de todas as idades. E uma das coisas que nos intriga muito é quando nós pensamos: para que esse mesmo número de pessoas fosse atendido por orientadores profissionais no formato de atendimento, quantos orientadores profissionais seriam necessários? É difícil fazer essa conta. E é muito provável que a gente não conseguisse ajudar essa mesma quantidade de pessoas em uma velocidade adequada. Pelo menos não nessa mesma velocidade com que essa tecnologia nos proporcionou alcançar tantas pessoas. E é bem possível que várias das pessoas que já foram alcançadas pelo Diretrix não teriam recebido nenhum tipo de ajuda até hoje. E é muito provável que orientadores, psicólogos e professores que hoje utilizam Diretrix em diferentes espaços ainda contassem com poucos recursos para isso. Felizmente, o Diretrix foi um excelente pontapé para que embarcássemos de vez nessa ideia de orientação profissional criativa. E foi através da compreensão de que ele realmente era efetivo, realmente transformava a vida de muitas pessoas, que nós decidimos embarcar em outras estratégias de orientação.
que fossem checklists mais práticos, que pudessem ser usadas de forma autônoma, que fossem calculadoras inteligentes que ajudassem a pessoa a entender o momento difícil e desafiador que ela está vivendo com suas decisões, que fossem nossos livros práticos, que fossem nossas jornadas online que reúnem milhares de pessoas para aprenderem mais sobre si mesmas, que fossem nossos baralhos, que de forma lúdica tanto descomplicam escolhas profissionais quanto fortalecem o cuidado emocional. Depois de um tempo, nós conseguimos criar várias coisas incríveis com o Diretrix, como a plataforma Diretrix, que é oferecida para membros da comunidade Orienta. E os orientadores dentro dessa plataforma conseguem ver os relatórios completos, com as jornadas completas dos seus orientandos que utilizam o app Diretrix. Então, quando esses orientadores trabalham o aplicativo Diretrix ao longo de processos de atendimento de orientação profissional, todos os dados que são analisados, todas as reflexões que são concluídas no aplicativo ficam registradas na jornada de uso desse orientando. E essa plataforma, além de registrar, traz muitos insights para o orientador sobre quais desses dados são os mais relevantes. Quais dados, por exemplo, devem ser conversados e trabalhados e refletidos no próximo atendimento com esse orientando. O Diretrix também é o que nos possibilitou a criar vários projetos diferenciados com instituições, como o nosso projeto de parceria com a UEL, em que nós acompanhamos jovens indígenas que estão no processo de escolher um curso universitário. E para isso a gente utiliza o Diretrix com eles. Mas tudo isso só foi possível porque um dia nos permitimos pensar. Tá bom, sei que tenho alguns medos, sei que tenho algumas ideias cristalizadas, mas deixa eu experimentar pensar em algo diferente. E olha só onde chegamos. Eu espero que essa história possa te inspirar em 2 sentidos. O primeiro deles é no incentivo de que você teste suas ideias. Sempre teste suas ideias. Converse com pessoas sobre suas ideias. Experimente aplicar suas ideias com o público em que você está mirando. Colete depoimentos, faça melhorias e teste novamente. Continue sempre testando para que você encontre o formato mais adequado de colocar aquela ideia no mundo. A primeira vez que nós começamos a rascunhar o Diretrix, nós desenhamos os desafios no papel. Nós ainda não tínhamos condições de pegar um smartphone e fazer com que o jogo acontecesse para que aí as pessoas vissem e nos contassem como estava sendo aquela experiência. Nós pegamos um caderno de pauta com linhas escritas e nós desenhamos o que seria visto em cada um dos desafios. Nossos primeiros testes foram os mais simples possíveis. Nós fomos até familiares, até amigos, até ex-orientandos. Mostramos esses desenhos, esses rascunhos e perguntamos: se você se depara com um desafio em um smartphone em que você tem que fazer essa ação, como você utilizaria essa experiência? O que você acharia dessa proposta? Você se sentiria engajado? Você se sentiria convidado? Você se sentiria empolgado para viver essa jornada? E só à medida que nós íamos validando aquela ideia que nós fazíamos novos investimentos. Passando então para um desenho mais digital, em que os objetos eram vistos já de forma mais realista. Passando então para softwares que nos permitiam construir as telas do aplicativo para validarmos com usuários como seria o uso daquelas funções. E então para a construção final do nosso aplicativo. Então a grande recomendação é: comece a colocar suas ideias no papel e a discutir sobre essas ideias com outras pessoas. E o segundo grande insight é que você aproveite inspiração de outras áreas para além da orientação profissional. Se nós estivéssemos nos inspirando apenas no que era feito dentro de orientação profissional, nunca teria se passado pela nossa cabeça a ideia de fazermos um aplicativo. Então se inspire em outras áreas, aumente o seu repertório, tenha contato com outras áreas do conhecimento. Tudo isso nos ajuda a criar as ferramentas relevantes que precisam ser criadas de agora em diante. Nós ainda queremos compartilhar muito dessa nossa experiência de criação de recursos nesse podcast. Então aproveita, clica para seguir esse canal para ser avisado sobre os novos conteúdos. E também se cadastre na plataforma gratuita de orientadores profissionais criativos, que é mediada pelo Instituto VI.
Semanalmente compartilhamos nessa plataforma conteúdos que estamos estudando e ferramentas que achamos super relevantes para orientação profissional. Te espero no próximo episódio, hein? Nos vemos na semana que vem.